O título da nossa mensagem é Vivendo com Propósito. E esse título, eu digo que ele é meio genérico, porque quando a gente fala vivendo com propósito, e vai olhar à luz da palavra de Deus, nós podemos ver muitas coisas, muitos textos, muitos ensinos da palavra de Deus, que se enquadram em uma vida com propósito, tá certo? Mas o texto de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vai ser apenas um versículo hoje. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Versículo também que utilizamos muito para motivar os irmãos na obra do Senhor, no serviço. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, né? Vivendo com propósito, com firmeza, sendo inabalável e abundante na obra de Deus, né? Assim, nós podemos ter propósito na nossa vida, né? Baseado não apenas nesses 3 pontos, né? Como eu disse aqui no começo, ele esse título ele não fecha, né, apenas nesses 3 pontos aqui, mas à luz desse versículo, nós podemos entender que se vivermos isso, a nossa vida está tendo propósito, certo? Está tendo propósito. O capítulo 15 de 1 Coríntios é talvez a mais profunda defesa da ressurreição de Cristo no Novo Testamento. Paulo afirma que sem a ressurreição, a nossa fé seria inútil. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança, é vã a nossa fé, né? Então, o contexto que esses últimos versículos do capítulo 15, né, no caso, acho que o penúltimo versículo, ou o último versículo, é no argumento de que Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive, né? Paulo ele está defendendo a ressurreição de Cristo, e de fato, isso é de extrema importância para a nossa fé, tá certo? Se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé, ela não tinha fundamento. Aí diz, não, mas Jesus morreu, a morte de Jesus é o mais importante. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus é ali, né, que se consuma a nossa salvação. Mas na ressurreição de Jesus, nós temos a certeza de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos a certeza de que Jesus não é um alucinado, não era um louco, não era apenas um revolucionário, que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus, quando sabemos que Ele ressuscitou. E uma vez que sabemos disso, que temos essa convicção em nosso coração, como nós temos que viver? Que importância isso traz para as nossas vidas? Que importância isso trazia lá para os irmãos em Corinto, né? Então é nesse contexto que Paulo ele fala, né? Então Paulo afirma que sem a ressurreição nossa fé seria inútil e nossa pregação vazia, mas porque Cristo ressuscitou, a morte foi vencida, o pecado derrotado e a esperança é confirmada. Amém?
nós temos esperança, porque Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. E assim como Ele venceu a morte não tem mais vitória sobre as nossas vidas. Pode ter ainda de maneira física, mas a nossa alma, o nosso espírito, melhor dizendo, ele está selado, protegido, guardado para toda a eternidade com o Senhor. Diante dessa certeza, Paulo conclui com um chamado prático. Se cremos nessa verdade, nossa vida precisa ser vivida à altura dessa esperança. E isso se expressa com 3 atitudes, segundo a teologia de Paulo, o ensino de Paulo: firmeza, estabilidade e abundância no serviço. A fé verdadeira, ela é seguida da prática. E essa prática, ela não é apenas em ações, mas ela se fundamenta, né, nas convicções que nós temos, na firmeza, na estabilidade e, de maneira prática, na abundância do serviço. Diante da vitória de Cristo sobre a morte, somos chamados a viver uma vida firme, inabalável e abundante na obra do Senhor, com plena confiança de que nada do que é feito em Deus é vão ou é em vão. Atente novamente para essa frase. Diante da vitória de Cristo sobre a morte, somos chamados a viver uma vida firme, inabalável e abundante na obra do Senhor, com plena confiança de que nada do que é feito em Deus é em vão. Vamos então ver esses 3 pontos. Talvez seja conhecido essas verdades por cada um de nós, mas sempre é importante nós estarmos olhando novamente, buscando a compreensão do significado dessas atitudes, para que a nossa prática tenha um fundamento, tenha um motivo correto. Hoje nós tivemos aqui em encontro de homens, né? Alguns homens estiveram presentes aqui, e nós falamos um pouco sobre motivação, né? E na vida cristã, a nossa motivação é muito importante. Saber por que fazemos as coisas, o porquê queremos as coisas, né? O que é que está em nosso coração, em tudo que pensamos, fazemos, né? O queremos, é importante, porque tudo deve passar pela lupa da vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, se eu quero algo, eu tenho que olhar para aquilo à luz da lupa da palavra de Deus, né? Para que a minha motivação esteja correta, né? Então não importa só o fim, o meio, né? O motivo pelo que eu quero alcançar aquele fim é tão importante quanto o fim. Amém? Vamos olhar os 3 pontos. O primeiro é, portanto, sede firmes. Sejam firmes, constantes na verdade. E a firmeza aqui, ela tem a ver com o fundamento. Em que nós nos fundamentamos? Ser firme não é aquela pessoa dura, não é aquela pessoa que fala com firmeza. Não é isso que Paulo está dizendo. É em que você está se firmando. Onde você está firmado. Depois de expor, né, digamos assim, a doutrina de Cristo para os coríntios, Paulo diz: olha, então agora que vocês sabem, se firme nessa verdade.
se apoiem nela, firmem seus pés, se alicercem nela. Firmeza. Ser firme é permanecer constante na fé, sem ser levado por todo vento de doutrina, como Paulo também ensinou lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Ter firmeza, na verdade, vai nos dar, digamos assim, um alicerce para esses outros pontos que nós vamos já falar. Porque aí, quando estamos cientes da verdade e firmados nela, nós seremos inabaláveis, ou estaremos prontos para ser inabaláveis e abundantes. Não significa que ser firme automaticamente vai fazer com que as outras coisas aconteçam. Não é uma coisa automática, mas é fundamental para que estejamos praticando os outros dois pontos. Firmeza na palavra, conhecimento da palavra para estarmos firmes nela. E é indispensável para as nossas vidas, ou para a nossa vida cristã, ter firmeza na palavra. Mas como a gente sempre repete, e nunca vamos deixar de repetir isso, como podemos ter firmeza na palavra se não conhecemos a palavra, se não lemos a palavra, se não estudamos a palavra, se não meditamos na palavra, se não achamos importante ter um momento do nosso dia para a palavra, se consideramos que a palavra é suficiente apenas no domingo, se achamos suficiente que a palavra seja quando tivermos um momento oportuno. Como ter firmeza na palavra se não temos intimidade com ela, contato com ela? É uma questão de disciplina, de rotina. Claro que não rotina por rotina, né, para cumprir uma tabela, mas como uma disciplina, como poderia dizer, como uma prática diária indispensável para as nossas vidas. Quem estuda sabe que precisa ir todos os dias para a escola. Quem trabalha sabe que não pode decidir o dia que trabalha. São raros os casos. Tem que trabalhar, mesmo quando muitas vezes não quer trabalhar, né? Mas tem que ir lá e dedicar horas e mais horas, seja no estudo, seja no trabalho. Mas nós não consideramos a Bíblia como uma necessidade e até quase que obrigatória para a nossa vida, né? Não no sentido de que fazemos aquilo ali de uma forma obrigada por Deus, mas mesmo que a nossa vontade não seja de estar ali, nós precisamos ter a prática, ter a disciplina, porque o nosso coração, irmãos, é inclinado para ir para distante da palavra de Deus, da vontade de Deus. A nossa natureza, ela pende para longe de Deus, e nós temos que decidir, né, ir para ela, buscar ela. Então, a firmeza bíblica, ela só é possível pelo conhecimento bíblico, né? A firmeza bíblica é fruto de uma vida alicerçada na palavra de Deus, enraizada no Evangelho, e não em sentimentos ou circunstâncias. Um texto que nos faz lembrar isso é o Salmo 1, né? Salmo 1, versículo 1, o capítulo todo, né? O Salmo todo, mas Salmo 1, de 1 a 3, vamos lá para a gente ler juntos esse texto maravilhoso. E esse texto tem a ver, texto de Salmo, tem a ver com a firmeza.
ela reforça o que Paulo diz, ela reforça o que eu estou dizendo aqui. Sejam firmes, irmãos, sejamos firmes na palavra. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, né? E alguns dizem que a tradução é feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou pelo contrário, né, o seu prazer está na lei do Senhor. Lei, palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Está vendo aqui a questão da constância, né, inserida aqui nesse versículo? Que não é algo esporádico, não é algo que é distante um do outro, né? O homem, a mulher, o servo de Deus, que medita na palavra de dia e de noite, né, é feliz. E o que mais? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem a ver com firmeza? Árvore plantada junto a correntes de água que as folhas não caem. Firmeza, né? Firmeza, né? Um símbolo, principalmente para aquela época que o autor escreve, né? Imaginemos, né, a visão que o autor tem aqui. Olha, o homem que medita na lei do Senhor, o homem que também, né, dentre outras coisas, não olha para o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é como uma árvore forte, grande, que suas raízes estão profundas e são alimentadas por correntes de água. Ela é firme. Eu faz tempo que eu não ando aí pelas as barreiras do rio, né? Mas quando eu ia para o cercado com meu pai, né? Na minha infância e minha juventude, eu andei muito com meu pai lá no São Bento, no cercado, e lá na barreira do rio tinha uma oiticica, mesmo na barreira, uma oiticica enorme. E as raízes, eu vi as raízes, né? Todo aquele entrançado de raízes indo para as águas, né? E quando você olha para aquilo ali, né? Para aquela imensidão de raízes, entrançado de raízes, ali na barreira do rio, ela de repente poderia tombar porque o rio estava comendo a barreira ali. Mas você imaginar aquelas raízes debaixo da terra, que o seu entrançado era talvez maior do que a sua copa, né? E você imaginar na terra e dizer assim: agora vai lá e arranque, né? Arranque aquilo ali. Está firme, ali está enraizado, né? Às vezes a gente tem a ideia de enraizado, às vezes numa planta você puxa assim, né, vem só aquele caulezinho pequeno, né? Mas não, a ideia é de uma árvore plantada junto à corrente de rio, das águas, né? E que está firme. É assim que nós temos que estar, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, primeira parte do versículo. Ser firme na palavra de Deus. Conhecer, e cada conhecimento é como se fosse um entrançado daquelas raízes, né, envolvendo a palavra de Deus
na nossa vida, né? De uma maneira que se torna inseparável e mais do que isso, onde nós estamos firmados. Paulo diz: irmãos, vocês agora conhecem a verdade acerca de Cristo. Jesus ressuscitou, Jesus é o Salvador, né? Estejam firmes nessa verdade, estejam firmes no Evangelho, estejamos firmes na palavra de Deus, tenhamos constância na meditação da sua lei, de dia e de noite. Amém? Eu preciso falar daquilo que Deus fica fazendo nas nossas vidas. Às vezes a gente fica preocupado de não falar para não parecer uma coisa de orgulho ou algo assim. Mas Deus tem nos dado em família um momento maravilhoso a cada dia. Nós decidimos como família, né? No caso, Isis, eu e a Ana, a Sara ainda não, estamos fazendo a leitura da Bíblia juntos, todos os dias. E aí vinha o desafio, que horário a gente fazer isso? Porque a gente passa o dia se desencontrando nas nossas atividades, né? E o horário que dá certo para a gente é antes de dormir. E às vezes nós chegamos em casa para se ajeitar para dormir, às vezes é 11 horas da noite, né? Mas tem sido esse horário, 10 horas, 11 horas, já até mais. Já fomos para jogo lá no ginásio, chegamos tarde, chegamos lá, fomos ler a palavra e estamos lendo junto. E eu preciso confessar, irmãos, tem sido talvez em todo o meu tempo de leitura da palavra, o momento talvez mais significativo, né, de poder estarmos lendo juntos, né? Porque quando eu leio só, eu vou fazendo as observações e os pensamentos, eu tenho acho que é um pensamento um pouco acelerado em algumas coisas, e aí eu medito pouco em alguns pontos, mas quando estamos juntos, tá lá, cada um com a canetinha, grifando as partes, e aí quando a gente vai vendo algo interessante, a gente grifa e vai comentando, e aí para explicar para a Ana também, né? Deixar num linguajar que seja compreensível, e a gente está lá, nunca tinha observado isso, de vez em quando a gente diz, não, já tinha lido aqui, mas nunca tinha prestado atenção nisso, e tal, e quando cuida a gente se depara com um louvor que a gente canta, que o louvor é daqui, né? Essa semana eu lembrei de um louvor que eu conheço, muito antigo, mas não sabia, né, foi lá em Judas, né? Então assim, tem sido maravilhoso para as nossas vidas, à noite, sentarmos e lermos a palavra de Deus, né? Nós temos que vigiar, nós temos que sermos disciplinados. Na próxima semana a gente pode não estar fazendo isso, né? A gente começou a estar com talvez uns 10 dias a fazer isso juntos, mas pode ser que daqui a uma semana a gente abandone, a gente está correndo esse risco, né? Mas o certo, eu tenho certeza, para a nossa família é manter isso aí. Então eu conto isso aqui porque tem sido tão bom para a gente que eu gostaria que vocês experimentassem também, né? Experimentassem, ler juntos a palavra de Deus, aí a gente conversa depois para ver se é bom para vocês do tanto como tem sido bom para a gente, tá certo? Leia a palavra de Deus, né? Leia a palavra de Deus. E eu tenho praticado, né? Quando eu vou colocar a ração lá no camarão, eu estou colocando uma vez por dia a ração no camarão, aí eu boto a Bíblia em áudio. Vou lá na Bíblia em áudio e digo, rapaz, mas eu não consigo me concentrar muito. Tem hora que o pensamento se dispersa. Isso é do mesmo jeito comigo. É do mesmo jeito. Mas na hora que eu entrar naquele caiaque, eu vou estar só pegando a ração e botando dentro de umas bandejas. Eu não estou fazendo outra coisa.
Eu posso estar ouvindo um louvor? Posso, eu escuto, às vezes escuto louvor, né? Eu posso estar sem nada, só no silêncio, né? Aí quando estava colocando a ração, ela prefere o silêncio. Mas eu boto a Bíblia lá. Porque pode ser que passe um capítulo, eu não tenha, minha mente tenha viajado, pode, mas já nesses 6 meses que eu estou colocando, tanta coisa, né? Eu fui edificado pela palavra só em ouvir. Então, eu não estou dizendo aqui que é para substituir a sua leitura da palavra. É que a gente pode ter mais ligação com a palavra de Deus do que a gente imagina, ou a gente tem mais oportunidade do que a gente realmente aproveita, tá certo? Então, eu vou varrer a casa, bota a Bíblia lá para ler para você. Hoje a gente tem facilidades, né? Tem a Bíblia em áudio, coloca lá a Bíblia, né? Às vezes vou daqui para Limoeiro, com a Sara, tem dia que eu vou lá e coloco, né? Vou na minha sequência aqui, ouvindo a Bíblia e tal. À noite eu leio outro texto, né? Outra coisa com a minha família, mas tem sido edificante, irmãos. E eu tenho certeza que isso vai me ajudar, tem me ajudado a ser mais firme na palavra de Deus. Você tem sido firme nas suas convicções espirituais, da sua fé, ou vive se ajustando, né, ao momento? Porque hoje nós, se estivermos mais ligados, né, nas redes sociais, né, ou se o nosso ensino da palavra de Deus é só através de vídeos, a gente pode ser levado de um lado para o outro sem nem perceber, né? Tire as suas próprias convicções baseadas na palavra de Deus, né? Você busca alimento diário na palavra ou só sobrevive com o que ouve aos domingos, como tem sido? John Stott, ele tinha uma frase que era a seguinte: nenhuma igreja pode ser espiritualmente saudável se seus membros não forem instruídos na verdade. O ensino firme da palavra é o fundamento da vida cristã estável. Amém? 2, sejamos inabaláveis. Deixa eu olhar aqui o tempo. Já estamos longe. Sejam inabaláveis, corajosos em meio às tempestades. E aí, eu vou dizer qual a diferença de ser firme e inabalável. Porque às vezes você pode dizer, não, mas ser firme e inabalável não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tem semelhanças, mas também tem coisas que distinguem, né? Porque a ideia aqui de ser firmes é estar sobre o verdadeiro fundamento, a palavra de Deus, firme na palavra de Deus. Mas nós podemos estar firmes na palavra de Deus, ou seja, ter uma boa teologia, ter um bom conhecimento da verdade, saber das coisas, mas mesmo assim sermos abalados pelas circunstâncias, pela nossa vida, né? Então, é preciso saber o que é certo, né? É preciso estarmos firmados no que é certo, né? Mas é preciso estar exercitando o que é certo, que é isso que vai nos fazer inabaláveis, né? Então, assim, em meio às dificuldades, à ansiedade, eu mesmo tenho picos de ansiedade em alguns momentos. Esses dias mesmo tenho lutado contra a ansiedade, né? E o que é essa luta? Eu tenho as convicções da palavra de Deus, eu não tenho dúvida acerca da palavra de Deus, mas eu preciso ficar alimentando a minha mente com a palavra de Deus para não ser abalado pelas circunstâncias, pelo medo, pelas incertezas dessa vida, dessa vida transitória. Então, ser inabalável é mais do que ter a ótica correta da palavra de Deus, é aplicar ela às circunstâncias da nossa vida.
Paulo diz: olha, Jesus ressuscitou. Você acredita nisso? Sim. Então viva como quem acredita. E esse é um desafio, irmãos, para as nossas vidas. É um desafio para a minha vida. É maior desafio para mim viver o que eu prego do que estar falando aqui para vocês. Entende? É mais desafiador para mim. Quantas coisas eu já não ensinei, já falei aqui, na qual eu tive dificuldade de viver. Quantas coisas eu ensinei e talvez ao sair daqui eu esqueci daquilo que falei, porque os temores, as circunstâncias, as coisas me fazem balançar. Mas Paulo ele diz: olha, sejam firmes e inabaláveis. Sejam firmes e inabaláveis. Ser inabalável não é viver uma vida sem lutas, mas não permitir que as lutas destruam a sua fé. Jesus nos garantiu tribulações. João 16:33 diz: olha, no mundo vocês vão passar por tribulações. Né? Enquanto alguns estão pregando aí que Jesus só prometeu coisa boa nessa vida, né? Não, Jesus prometeu tribulações. E a gente bem conhece tribulações, né? Todos nós aqui podemos testemunhar de tribulações. Isso é uma verdade que segue a vida do cristão. Ele prometeu tribulações, mas também prometeu sua presença constante em nossas vidas. Nós vamos passar por tribulação. Nós talvez estejamos, alguém aqui esteja passando por tribulação agora. Mas ei, Jesus está com você. Você é de Jesus? Você é cristão? Ele está com você. Sabe, essa tribulação é difícil, dá medo, traz sofrimento, mas Jesus está comigo, está com você. Ele nos prometeu isso, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e Ele está. Amém? Mesmo que em algum momento a gente não consiga abrir os nossos olhos para ver Jesus, mas mesmo assim nós precisamos ter a certeza de que Ele está conosco todos os momentos. Paulo nos lembra que o cristão, ele permanece firme mesmo quando tudo desaba ao seu redor. Isaías 41:10, ele pode ser aplicado para as nossas vidas. Vamos lá em Isaías 41:10. Não vou falar do seu contexto, Deus estava falando com o profeta, mas essa verdade ela se aplica para as nossas vidas. Quando nós temos Cristo, Ele fala isso para a gente: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel, com a minha mão forte. Deus faz isso. Sabe, Deus é todo poderoso, né? Ele usa aqui a figura de linguagem, né, de uma pessoa, né? E para dizer aqui, Ele está dizendo: olha, sabe com que eu te sustento? É com minha mão mais forte, né? Minha destra fiel. A ideia é aqui, ó, é com o meu braço forte, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Lá em Mateus 7:24, não precisam abrir lá por causa do tempo, no texto em que Jesus fala dos alicerces, né, onde
estamos firmados. Ele diz que aqueles que ouvem a sua palavra e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Havia duas casas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia, mas as tempestades eram as mesmas, a mesma tempestade, vento forte, chuva, água, mas aquele que está firmado nas palavras do Senhor não se abala. Não me abalarei, ao Senhor direi: Tu és meu Deus, minha força, né? Meu refúgio. Cantamos isso. O que tem abalado a sua fé? Crises, decepções, medos. Você tem buscado refúgio em Cristo ou tem tentado suportar tudo sozinho? Não estou falando que essas coisas não são difíceis, são difíceis. Tem circunstâncias que são assombradoras, né? Não sei nem se tem essa palavra, né? Assombrosas, terríveis. Ansiedade sufoca, né? É algo terrível. Mas olhemos para Cristo. Ele está conosco, Ele nos sustenta. Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Spurgeon certa vez disse: Deus não nos prometeu uma travessia sem tempestade, mas sim um porto seguro ao final. O cristão maduro não é aquele que nunca sofre, mas aquele que continua confiando mesmo no sofrimento. Amém? Nós sofremos, já passamos sofrimentos, tem sofrimentos por vir, mas em todo tempo estejamos confiando no Senhor, sendo inabaláveis na nossa fé. E por fim, sejam abundantes, comprometidos com a obra de Deus. E olha como é importante, né, a gente entender o contexto. Porque se eu chegar aqui e disser: irmãos, olha, sejam abundantes na obra de Deus, mas se a frase for só essa, sem o contexto, sem o fundamento, ela perde muito do seu poder, perde muito da sua força. Mas qual era o contexto, mais uma vez, que Paulo estava falando? Jesus ressuscitou, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Cristo, é a razão da nossa vida. Sejam firmes, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, é a certeza da vitória em Cristo, é a certeza da ressurreição de Cristo, que assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, que a nossa vida aqui deve ser uma vida de firmeza, inabalável e abundante na obra do Senhor. Olha a palavra que Paulo diz: se você se satisfaz em vir apenas aos domingos para a igreja, ou se você se satisfaz em fazer poucas coisas, pequenas participações na casa de Deus, saiba que você não está dentro do padrão ensinado por Paulo e que deve ser o nosso padrão. Nós temos que ser abundantes na obra do Senhor. E aí eu preciso dizer que abundante na obra do Senhor também não se limita à ação eclesiástica, só na igreja. A obra de Deus não se faz exclusivamente na igreja. A obra de Deus se faz na escola, se faz no trabalho, se faz na família, se faz na vizinhança. E das mais diversas
ações e atitudes. Quando você faz um gesto de bondade e mostra que aquele gesto ali foi feito por causa do Espírito Santo de Deus que habita em você, que te impulsionou a fazer aquilo ali, você está contribuindo com a obra de Deus, você está testemunhando de Deus. Assim como também em coisas práticas, se você trabalha na igreja, sabe que a igreja do Senhor precisa de algo, e o objetivo é que tudo funcione bem, para que o nome de Deus seja glorificado, para que os irmãos sejam edificados, para que o testemunho seja espalhado, o evangelho seja propagado, você está trabalhando na obra de Deus.